Ok, vamos começar mais uma gravação de uma aula síncrona. Agora sobre o último roteiro da disciplina de Cálculo 1, né, que é que é sobre o tema de otimização. Então, tocar a abertura e a gente já começa a aula aí direto. O pessoal está entrando ainda, tem que autorizar aqui o pessoal a entrar. Ok, então, vamos lá para a abertura. Ok, here we go, vamos embora. Estamos agora online aqui, gravando e transmitindo ao vivo. Roteiro de estudo 6, aplicações da derivada. O primeiro tema da aplicação é valores de máximo e mínimo. A gente vai começar a falar de otimização. Ok, então, assim, algumas das aplicações mais importantes do cálculo diferencial, são os problemas de otimização, onde a gente tenta extrair o máximo, né, de uma função ou o mínimo de uma função, né? De qualquer forma, a gente está tentando encontrar uma maneira ótima de realizar alguma coisa, alguma tarefa, né? Seja buscando o máximo ou o mínimo. Então a gente vai começar a identificar certos pontos que são importantes, né? Que são os chamados pontos críticos. Esses pontos aí são os pontos onde pode acontecer um máximo ou um mínimo, né? E primeiro vamos decidir, né, vamos dar o nome, né, e dar o significado dos extremos absolutos, né? Vamos pegar uma função f no domínio D, né? Um ponto desse domínio C aqui, ó, a gente vai dizer que ele é um máximo absoluto, né, ou também máximo global de f, se os valores da f forem menores ou iguais que a f aplicada em C, né? Se f de C for maior ou igual que f de x para todo x em D. Então ele é o máximo quando o valor dele supera ou se iguala a todos os outros valores, né? Então o ponto é chamado máximo absoluto, né? E a sua imagem, f de C, é o valor máximo absoluto. Esse absoluto também pode ser substituído por global, tá? Absoluto ou global. É porque a gente tem uma versão local para essas coisas também que a gente vai ver mais para frente. Logo abaixo, na verdade, né? E aí o ponto de mínimo absoluto é semelhante, né? Ele é mínimo absoluto, né, se o f de x for maior ou igual que o f de c para todo x em D. E nesse caso o ponto é o ponto de mínimo absoluto, o C, no caso seria o mínimo absoluto, e a imagem dele é o valor mínimo absoluto, ou global. Tá? Bora lá então. Então esse é o global, né? É para todo o domínio da função. Essa desigualdade aqui, seja para máximo, seja para mínimo, ocorre em todo o domínio, né? A gente tem uma versão local para esse tipo de situação. Quer dizer, um ponto de máximo local ou relativo, né? Ponto de máximo local ou relativo de uma função é se acontece dele ser máximo, né? Ele supera todos os outros, mas não no domínio todo, e sim numa vizinhança de algum intervalo contendo esse C. Então, se você consegue uma vizinhança, ou no caso aqui um intervalo, né, onde o f de C supera ou é igual a todos os demais valores, então você está com um máximo relativo ou um máximo local, né? Só vale ali, né, num intervalo, não vale para o domínio todo às vezes, né? Então o f de C é um valor máximo local e o ponto C é um máximo local, né? O que acontece? Você, ao invés de ser no domínio todo, você vai encontrar um intervalo, né, onde o f de C é maior ou igual que o f de x para todo x no intervalo. Eu acho que está até fora da filmagem. Não, pegou na trave da filmagem. Tá? Todo x aqui dentro, o valor dele é menor ou igual que o f de c. Tá? É parecido com o absoluto, só que ocorre numa vizinhança. E mínimo local é a mesma coisa, só que com a desigualdade trocada, né? Ele é mínimo local ou relativo se tiver um intervalo
onde o f de c é menor ou igual que f de x para todo x nesse intervalo. Tá? Então, o que acontece? Você tem aí o seguinte, se for um máximo, todo máximo absoluto, necessariamente é um máximo local, né, para qualquer local. E todo mínimo absoluto também é um mínimo local. Né? A volta não necessariamente vale, porque você pode ter um mínimo só no intervalo, mas quando você considera a função globalmente, esse valor de mínimo não é mínimo. Tá? Vamos ver alguns exemplos? Exemplo 1. f de x igual a cosseno de x. Ela vai assumir seu valor de máximo, tanto local e absoluto também, que é igual a 1 nos pontos 2nπ, para todo n inteiro. Né? Lembrando que como é que é a função? Né? A função cosseno é uma função ondinha, está aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa função aqui é ondinha. Né? Então os máximos locais e absolutos também eles ocorrem aqui, ó, porque a função nunca vai ultrapassar o valor 1. Ele vai ocorrer em menos 2π, 2π, né? vai tendo essa repetição de período 2π, tanto para a direita quanto para a esquerda. Os mínimos locais e também absolutos vão se dar nos múltiplos de π, que aí vai dar menos 1. O valor de mínimo é menos 1 e dá nesses pontos aqui. Então, vamos voltar lá para a explicação aqui. Ok. Aqui. Né? Foi o que eu falei aqui, ó, cosseno assume valor mínimo igual a menos 1. Tá? Ok, função f de x igual a módulo de x. Né? Então o módulo de x é maior ou igual que zero, ou seja, né, f de x maior ou igual que f de zero para todo x em R. Isso significa que o zero é um ponto de mínimo absoluto, né, e portanto local, porque o absoluto implica no local. A volta aqui não é verdade. E o valor de mínimo é igual a zero no ponto x igual a zero. Tá? Se você olhar no gráfico, você vai ver que isso é uma verdade, porque o zero aqui é o menor valor que a tua função módulo pode assumir. Tá? Exemplo 3. A função x ao cubo. Vou voltar aqui. Ó. A função módulo não tem máximo, né? Porque quanto maior o x, maior é o módulo, então ela não tem um máximo. Tá? Só que ela tem um mínimo. Então as funções podem ter máximos e mínimos, podem ser infinitos. Aqui a função cosseno pode mostrar isso para a gente. Né? Pode ter só o mínimo e não ter o máximo. E claro, pode não ter nenhum e nem outro. Né? F de x igual a x ao cubo. Não tem nem mínimo nem máximo. Tá? Nem local, nem mínimo local e máximo local vai depender de você restringir o intervalo. Até local até tem. Né? Se você restringir um local aqui, você vai conseguir aí mínimos e máximos. Tá? Mas globais não tem. Né? Ok. Vamos ver mais um exemplo, exemplo 4. O gráfico dessa função aqui, ó, 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x quadrado. E o x, só que o x não está solto, ele está preso aqui no intervalo fechado, tá vendo? Menos 1, 4. Né? Então, esse gráfico, que deve estar aqui abaixo, né? Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? O que você tem aqui, ó? Você tem, ó o que acontece. Dentro desse intervalo, né, eu precisei fechar um intervalo aqui, ó. O domínio está restrito a menos 1, 4. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um máximo absoluto, que dá aqui no menos 1, que o valor da função é 37, está aqui. Né? A gente tem um mínimo absoluto, que é no ponto 3. Então, no ponto menos 1 é um máximo absoluto. No ponto 3 é um mínimo absoluto. Tá? Só que você tem um mínimo local aqui, que é o zero, ó, é um mínimo local. Dentro desse intervalinho aqui, ó, o zero é o menor valor aqui dentro. E você tem também um máximo local aqui, ó. Tá vendo? O máximo local é essa calotinha aqui, ó. Você tem esse intervalo aqui onde o ponto 1 de valor 5 é o máximo aqui, ó. Tá? E aqui também.
Aqui, por outro lado, você tem o mínimo. O que eu gostaria de chamar a atenção é que máximos e mínimos locais, né, que aparecem aqui no gráfico dessa função, eles têm uma retinha vermelha aqui, ó, que está destacada, né? Aqui tem uma retinha vermelha. Olha o que está acontecendo aqui, ó, nesse mínimo, que é local e absoluto. Olha o que está acontecendo nesse máximo, que é só local, tá vendo? E nesse mínimo aqui local também, olha o que está acontecendo aqui, ó, vermelhinho, ó. Repara, não é uma coincidência. São pontos onde a derivada é onde a reta tangente é horizontal, ou seja, são pontos onde a derivada é igual a zero, tá? Então você tem aqui, ó, a seguinte descrição desse exemplo. Vamos subir aqui, ó. A descrição é essa: f de 1 igual a 5 é um máximo local, mas não é máximo absoluto, já observei aqui. F de menos 1 igual a 37 é máximo absoluto do intervalo, mas ele não é local, né, porque ele não vale dentro de um intervalo. Tá? Não faz sentido eu pegar um intervalo aqui, ó, né? Então ele é absoluto, mas não local. Tá. Mas eu falei que todo absoluto era local, né? Né? Eu falei que todo absoluto é local. Aqui está um contra-exemplo para minha frase. Minha frase é falsa, então. Nem todo absoluto é local. É isso porque o problema dele aqui é que ele deu no canto, né? Tá? Ele deu no canto. E aí no canto não tem como eu fazer intervalo aqui. Ok, tá certo. A minha frase, na verdade, ela é falsa, né? Em algumas situações de restrição de domínio, eu posso ter um absoluto que não é local. Tá? Então eu falei bobagem. Tá? Ok. F de 0 igual a 0 é mínimo local. Tá aqui, ó. Já analisei isso. E f de 3 igual a menos 27 é um mínimo local e também absoluto. Tá? E o ponto x igual a 4, ele está aqui, ó, ele não é nem máximo nem mínimo. Tá? Ele está abaixo do 37, né? E ele está acima do mínimo, que seria aqui o menos 27. Tá? Ok, então. Né? E aí a gente vai fazer essa análise nesse exemplo de mais algumas coisas, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quando ocorre um ponto de um ponto de máximo local, tem um ponto a mais aqui, ó. Tem que ser preto aqui, né? Quando ocorre um ponto de máximo local, né? Olha o que acontece quando ocorre um ponto de máximo local. Quando a função cresce pela esquerda até o ponto, onde atinge seu valor máximo, e depois decresce. Olha aqui, ó. Olha o máximo local, olha o que está acontecendo aqui, ó. Ela vem crescente desse intervalo. Pode ser, ela vem crescendo, depois ela chega no máximo local, depois ela começa a decrescer. Né? Então, o máximo local tem esse comportamento. Cresce pela esquerda, atinge o valor máximo e depois decresce pela direita. Né? Então, a função tem taxa de variação positiva à esquerda e taxa de variação negativa à direita. Né? Então, a derivada positiva à esquerda e derivada negativa à direita. Vamos dar uma olhada nisso. Ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, as derivadas apontam para cima, tá vendo? E aí ela dá igual a zero no ponto de máximo local e depois elas começam a apontar para baixo, as derivadas. Tá? Então, inclinação positiva e inclinação negativa. E no mínimo local acontece ao contrário. Você vem com a derivada negativa, aqui por exemplo, ó, derivadas negativas, zera no ponto de mínimo local e elas passam a ser positivas depois. Aqui também acontece isso, aqui zero e positivo. Ok, então. Né, no mínimo local, você tem derivada negativa à esquerda e derivada positiva à direita.
Aqui comeu também, tem um erro de digitação. Aqui, ó. Faltou o I. Positiva. Tá errado aqui. Ok. Tá. Mas e exatamente nos pontos de extremo local? O que acontece com a derivada, né? Eu já destaquei isso, né? Duas coisas que podem acontecer, né? Num primeiro momento, a gente pode ter que a derivada não existe, né? Como no caso da função modular. Veja bem, no caso da função modular, a derivada não existe no ponto de mínimo, tá? Não tem reta tangente. Ou a derivada é igual a zero, que é no caso do exemplo 4. Né? Então, quando ela tem derivada, né, por conta desse comportamento de derivada negativa e depois, perdão, positiva e depois negativa, se tiver derivada, ela tem que ser zero. Né? Pode não ter derivada, mas se tiver, ela tem que ser zero. Repara o que acontece com o módulo. Aqui, ó, o módulo. Você vem com uma derivada de inclinação negativa, não tem derivada e depois fica com inclinação positiva. Então aqui tem a caracterização de um ponto de mínimo, né? Mas não tem derivada nesse ponto, tá? Isso pode acontecer. Então, num ponto de mínimo local, de extremo local, né? Máximo, mínimo, pode não ter derivada ou ela ser igual a zero. Quando tem, né? Ou a derivada não existe, mas se ela existe, tem que ser igual a zero, né? E aí isso significa que os pontos onde a derivada não existe ou a derivada se anula, eles são os extremos locais, né? Será que vale isso? Que todo ponto onde a derivada não existe ou se anula é um extremo local? Né? Aí a resposta está aqui embaixo, ó. Não necessariamente. Né? Aí você vai ver o exemplo da cúbica. A cúbica tem uma derivada zero no zero, né? A cúbica você tem... não posso colocar essa cor aqui, que essa cor é só para me chamar a atenção de coisas que estão aqui, não necessariamente. A f' da cúbica é 3x², f' de zero é 3 vezes zero ao quadrado, que é zero. Mas ali você tem uma derivada igual a zero e ali você não tem nem máximo nem mínimo. Tá? Ali você não tem nem máximo nem mínimo. Ok? Então, assim, os pontos onde a derivada não existe ou a derivada se anula, não necessariamente são extremos locais da função. Tá? Mas eles são candidatos a extremos locais. Tá? Porque, repara no exemplo 4 aqui, ó. Né? Aconteceu aqui, ó, dos extremos locais aqui, ó, né, terem derivada igual a zero. Tá? Aconteceu aqui de um extremo local e absoluto não ter derivada. Tá? Não ter derivada. Então, assim, pode acontecer o seguinte, pode acontecer, e aqui, na verdade, a derivada é zero, ele não é nem um extremo nem outro. Mas, na verdade, aqui, ele é um sem vergonha. A gente pode chamar ele de sem vergonha, né? Depois a gente vai dar um nome melhor do que sem vergonha. Porque, repara, ele vem aqui todo bonito, ó, todo como é que fala? Não é pomposo. Ele vem aqui todo se achando, né? Vem aqui todo saracoteando, ele vem aqui, ó, como se... E aí ele começa a frear, né, a inclinação, como se fosse fazer um máximo local. Né? Se continuasse, se a partir daqui descesse, seria um máximo local. Né? Ele vem todo pimpão aqui, vem. Aí, só que quando chega aqui, ele não quer ser um máximo local. Ele se revolta bem ali naquele momento. Ele fica, não quero ser um máximo local, não quero ser definido como máximo local, eu quero voltar para cima agora. Aí ele vem e começa a subir. Quer dizer, olha aqui, ó, lateralmente ele vem com todo o comportamento de um máximo local. Aí ele se revolta e muda de comportamento para mínimo local.
daqui para frente, né? Não existe isso, mas daqui para frente aqui ele tem um papel de máximo, ele vai querendo ser máximo, aí quando chega exatamente aqui ele se arrepende de ser máximo e começa a subir, e aí ele começa a ter aqui um comportamento de mínimo. Quando você tem essa fusão de mínimo e máximo bem feitinha, né, ele vai ter um nome, esse nome chama ponto de inflexão, né? Não é sem vergonha nada, é chamado ponto de inflexão. Quando você tem esse ponto de inflexão, é um tipo de ponto, né, onde a derivada ela vai trocar de sinal. Perdão, ela não troca de sinal. Ela se anula, mas não troca de sinal. Ela vem crescente, se anula e continua crescente. Continua apontando para cima. Tá? É um ponto que engana a gente, porque a gente queria que fosse um máximo local ou um mínimo, mas não é. Né? Ela tem um comportamento que engana a gente, né? Chamado inflexão. A gente vai batizar ele mais para frente. Ok, então aí, mas assim, nem tudo está perdido. Tá? Então o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem mínimo local, máximo local, os pontos de máximo e mínimo local, a derivada não existe ou a derivada é zero, mas isso aqui, né, a gente tem a seguinte situação, né, a gente tem a situação daqui, ó, se é um extremo local, então duas coisas têm que acontecer nesse extremo local. A derivada não existe ou derivada igual a zero. Então você tem essa situação. Você não tem a situação da volta, porque tem pontos que a derivada é zero, mas não é extremo local, né? Mas você já tem uma pista para achar os extremos locais, tá? Então vamos lá nessa investigação. Tá. Então isso significa que os pontos onde a derivada não existe ou a derivada se anula são os extremos locais da função? Não necessariamente, já falei do x ao cubo. Também tem a função f de x igual a seno de 1 sobre x, né? A derivada não existe na origem, e fica oscilando. Não é nem máximo nem mínimo local. Ok. O resumo é esse aqui é o resumo da ópera é essa. Se o x0 é um extremo local, então, né, a derivada não existe nele, ou se existe ela dá zero. E aí a gente dá um nome de ponto crítico de f. É um ponto onde a derivada não existe ou ela é zero. Agora, você pode ter um ponto crítico, mas ele não é um extremo local, né? Então, assim, você tem essa situação aqui lógica, extremo local implica a derivada não existe ou ela se anula, e isso é o que a gente chama de ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é um extremo local, né? Você pode ter a não existência da derivada e não ser nem máximo nem mínimo, e você pode ter a derivada igual a zero e ele ser aquele ponto de inflexão, aquele ponto que engana. Mas, de qualquer forma, se você for procurar os extremos locais de uma função, você não precisa procurar em todo o domínio dela. Você vai procurar eles lá nos pontos críticos, né? Porque todo extremo local é um ponto crítico. Tá? Então já ajuda bastante a nossa busca pelos extremos locais. Se eu estou procurando os extremos locais, eu vou procurar onde? Qualquer lugar do domínio? Não em qualquer lugar. Se a função admite extremo local, você vai encontrar esse extremo lá no boteco dos pontos críticos. Entendeu? Mas nem todo mundo que está no boteco do ponto crítico é um extremo local. Então você tem que ir lá dentro do bar e olhar mesmo quem que é o extremo local. Tá? Ok. E os máximos e mínimos absolutos de uma função? Onde é que eles vão? Né? Onde é que eles vão aparecer? Aí o exemplo 4 ele dá uma ideia. O que acontece com os máximos e mínimos absolutos? Né? Eles podem ocorrer nos máximos locais e mínimos locais
né? Pode ser um local que é absoluto, tá? Mas nem sempre isso ocorre. Também pode acontecer nos extremos do intervalo. Quer dizer, se você tem uma função que vai crescendo, né, e você limita ela num intervalo, aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Os extremos vão dar os extremos vão dar nas extremidades. Os valores de máximo e mínimo vão dar na extremidade, sem que eles sejam locais, né? Então, se você faz uma restrição de uma função a um intervalo, né, a sua restrição está te oferecendo dois pontos especiais, que são as pontas do intervalo. Esses pontos têm que ser analisados, né? Isso aconteceu no exemplo 4. Né? E aqui a ressalva aqui, ó, se for o caso de considerar uma função restrita a um intervalo fechado. Né? E aí, beleza, cara. Né? A gente então tem aí algumas estratégias para a gente achar os extremos. Tá? Então vamos ver como que a gente determina extremos de uma função, determinando os extremos de uma função. A gente vai começar com o teorema dos valores de extremos em intervalos fechados, que é esse teorema aqui. Ó. Se f for contínua em um intervalo fechado, AB, então é garantido que f tem um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Então toda função contínua no intervalo garante a existência de um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Pelo menos um, pode ter mais, tá? Mas pelo menos um de cada, tá? Ok, isso é um teorema tanto quanto natural, porque você tem a função contínua, ela vai ter que começar, né? Por exemplo, ela começa no A em algum lugar, né? E ela vai até o B em algum lugar. Você pode colocar aqui, o outro você pode colocar mais para cima, e aí ela faz um caminho contínuo, né? Não pode ser muito bagunçado igual eu fiz, não, que não é nem função. Ela faz um caminho contínuo, né? Ela pode descer um monte, mas ela vai ter que subir depois de voltar até o B, né? Então tudo que ela desceu ou tudo que ela subiu, ela vai ter que voltar. Ela está, né, sem sair do papel. Ou seja, necessariamente vai ter que ter um menor valor e um maior valor. Tá? Esse aqui esse teorema fala. Então esse teorema garante para a gente que os pontos estão lá. Só não me fala quem que é. Tá? Então, ó, se você quiser buscar um ponto de máximo numa função contínua no intervalo fechado, pode buscar que tem. Você vai encontrar alguma coisa. Entendeu? Ah, você quer encontrar um valor de mínimo de uma função contínua no intervalo fechado? Eu quero. Pode buscar que vai ter. Né? É muito importante. Tem gente que acha ruim desse tipo de situação. Ah, você está provando que tem, mas não está falando qual é. Você está falando que tem, mas não está dizendo qual é. Ora, né? Já é alguma coisa. Tá? Já é alguma coisa. Você saber que vai ter. Você só tem que agora produzir um método que vai encontrar esse cara. Saca? Então isso é importante você formular um problema de otimização e saber que esse problema tem solução. Né? E aí então, a partir desse conhecimento, você vai lá e começa a elaborar processos de achar essa solução. Processos numéricos, processos analíticos, vários processos. Então tá, esse teorema garante que o valor extremo está lá, o máximo e o mínimo. A gente agora vai ver como que a gente acha. Ok, vamos ver como que a gente vai encontrar. O processo é o seguinte, eu vou olhar, né, nos máximos e mínimos locais, ou seja, eu vou lá no barzinho dos pontos críticos, né, e nos extremos do intervalo eu vou dar uma olhada também. Então eu vou olhar os máximos e mínimos locais, eles vão estar no barzinho. O barzinho aqui que é a derivada se anula ou não existe, então eu vou olhar lá se a função contínua tem derivada nula, ou onde ela tem derivada nula, ou onde a derivada não existe. Vou selecionar alguns pontos e também vou olhar nos extremos. Né? E aí, dentro desse universo mais restrito,
eu posso eventualmente comparar, né? Se aqui eu encontrar um número finito de pontos com essa, né, com essa qualidade aqui, ó, né? E com essa qualidade, esses são sempre finitos, são os extremos do intervalo, né? Intervalo fechado. Então aqui eu tenho um A e tenho um B para analisar. E se esses caras forem finitos, né? Ou mesmo infinitos, mas que eu consiga analisá-los, né? Todos, eu vou conseguir então achar os extremos, tá? Essa que é a estratégia que a gente tem até então. Então aqui a gente vai produzir um método, né, método do intervalo fechado para funções contínuas, né. São 3 passos. Aqui, passo 1, calcular f em todos os pontos críticos, né, no intervalo aberto. Né. Calcular f nas extremidades do intervalo, nas pontas do intervalo. Então aqui eu tenho f nos pontos críticos e tenho f no intervalo. E comparar. Né? O maior valor dos passos 1 e 2 é o máximo absoluto e o menor valor é o mínimo absoluto. Vamos dar uma olhada no livro do Stewart para ver um exemplo da página 252. Eu vou ter que abrir aqui o Stewart. Eu vou achar ele rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não vou achar nos documentos recentes. Deixa eu ver aqui. Ah, achei sim. É a página 252, exemplo 8. Vamos ver. 252, exemplo 8. Deixa eu ver, 252. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver a página aqui. 252, exemplo 8. Para frente. 248. 252, então, é 4. 252, exemplo 8. Aqui, ó. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos dessa função aqui, ó, f de x é igual a x ao cubo menos 3x² mais 1. E o intervalo que eu estou buscando esses caras é um intervalo fechado menos meio, 4. Né? Então vamos seguir os passos. O primeiro passo é procurar ir lá no barzinho dos pontos críticos, ou seja, nesse lugar aqui, ó, f' de x igual a 0. Não, f' de x vai ser 3x² menos 6x igual a 0. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essa equação vai me dar os pontos críticos. Né? Um ponto crítico é x igual a 0, tá? Porque ele anula isso aqui. O outro ponto crítico vai ser, vamos mostrar quem que é esse aqui. Se eu cortar aqui, eu vou ficar com x aqui. Né? Eu vou ficar aqui, ó, vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Passa aqui, x igual a 2. Tá? Então, x igual a 0 é um ponto crítico e x igual a 2 é o outro ponto crítico. Né? E os extremos da minha função é o menos meio e o 4. O que eu faço agora? Esse é o passo 1, é pontos críticos. Passo 2 é extremos. Né? Então, vou calcular o f, né, nesses pontos. Quanto que vale o f de 0? Né? O f de 0 é 1. O f de 2, né? O f de 2 eu vou ver aqui no gráfico, aqui, ó, é menos 3. Né? Quanto que vale o f de meio? O f de meio vale 0. Eu estou vendo no gráfico. E quanto que vale o f de 4? O f de 4 vale 17. Então, f de 4 igual a 17. Cara, um cuidado muito grande. O pessoal, qual a confusão que o pessoal faz? O pessoal, às vezes, vai lá e substitui o ponto crítico encontrado na derivada. Faz isso não, é na função. A derivada você só usa a derivada para achar os pontos críticos. Tá? Só isso. Depois você não usa mais a derivada, depois você joga ela fora. Ela é descartável nesse processo. Deriva, né? Deriva ou olha onde não tem derivada. No caso, como é um polinômio, sempre tem derivada. Né? Então, os pontos críticos vão ser os pontos que anulam a derivada. Tem alguém querendo falar, eu acho? Professor, sou eu. Pode dar uma repetida nesse exemplo aí, por favor?
Posso. Tá. Boa noite, igual a Preta. Então, explicando o esquema é o seguinte, o passo 1 é encontrar... aqui tá trocado ou eu troquei, eu acho? Acho que eu troquei, deixa eu ver. Eu fiz uma bobagem. Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu desfazer essa bobagem aqui, ó. Entrar aqui. Eu abri um monte de janela aqui, vou fechar, peraí. Deixa eu salvar aqui rapidinho. Ai, meu site de banho. Peraí que abriu um negócio aqui que eu nem sei onde é que tá esse cara. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui. Ué, por que não quer entrar? Um Enter vai entrar. Eu tô tentando... aqui, entrou. Tá. Deixa eu só salvar aqui. Salvei. Pronto, salvei. Agora aqui eu vou abrir de novo. Vou dar só um check aqui. Vou explicar de novo. Vou dar só um check aqui no meu roteiro, que eu acho que eu confundi os passos. Tá. Os meus passos estão trocados mesmo. Eu calculo nos pontos críticos, depois no intervalo. O Stewart ele faz ao contrário. Mas não tem problema. Esse processo ele é comutativo. Porque você vai analisar o maior valor no passo 1 e o maior valor no passo 2. Não interessa qual é o passo 1 e qual é o passo 2. 252. Deixa eu voltar lá. Ok. Estamos aqui de novo, eu vou explicar de novo. Você tem que olhar em dois lugares. Né? O primeiro lugar, você tem que olhar nos pontos críticos. Quais são os pontos críticos? São os pontos que não tem onde a derivada não existe ou que ela é zero. Como você está com um polinômio, né, o polinômio tem derivada em todos os lugares. Então não vai acontecer de não existir a derivada. Né? Então você vai lá e deriva. Né? Eu derivei aqui. Então, f' de x vai ser o quê? Vai ser 3x² menos 6x. É a derivada. A derivada de 1 é 0. Quais são os pontos críticos, então, aqui? Nesse caso, são os pontos que anulam essa derivada. Então, são os pontos onde 3x² menos 6x é igual a 0. Isso acontece se e somente se x que multiplica 3x menos 6 é igual a 0. Você tem duas soluções para essa equação. Uma solução é x igual a 0, a outra solução é x igual a 2. Então, x igual a 0 é um ponto crítico e x igual a 2 é um ponto crítico. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou coletar os valores da função nesses pontos críticos. Aí eu fui lá, f de 0, aí em vez de fazer a conta, eu olhei no gráfico que vai me economizar um tempo. Mas isso aqui você pode fazer a conta. Né? No caso, a conta com 0 é rápido. Quando eu ponho x igual a 0, dá 1. Né? Então está aqui. Quando eu ponho x igual a 2, vai ficar... Aqui até dá para fazer a conta. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao cubo é 8, menos 3 vezes 4, né? Que é x² é 4, que o x é 2, mais 1. Então fica 9 menos 12, e não dá menos 4. Não, menos 3, perdão. Ainda bem que está aqui para eu conferir. Então isso aqui dá menos 3. Então está aqui, bateu, menos 3. Tem que somar menos 3 mais 1, não? Então, não, eu somei o 1 com 8, deu 9. Tá. Foi. Tá? Bom, e aí, esse é o passo onde eu analiso os valores da função nos pontos críticos. Tá? Então está aqui, f de 0 e f de 1 nos pontos críticos. Então, um deu 1, o outro deu menos 3. O meu outro passo agora é olhar o valor da função nas pontas do intervalo. O intervalo tem uma ponta menos meio e tem outra ponta igual a 4. Então, quando eu faço a conta de f de menos meio, eu vou chegar em 0. Quando eu faço a conta de f de 4, eu vou chegar em 17. Tá? Então, são esses três caras que eu tenho que dar uma avaliada. É esse ponto e o 0 também. E esse ponto aqui, ó, porque o 0 é ponto crítico. Tá? Aí eu olho quem que me dá o maior valor e quem que me dá o menor valor. Ó, o maior valor é aqui na ponta x igual a 4. E o menor valor é aqui no x igual a 2. Então, o máximo da função ocorre em x igual a 4 e o mínimo ocorre em x igual a 2.
Ô, professor, não precisa fazer conta não. Esse menos 3 aí, esses números do lado direito, depois da vírgula, esse menos 3 e 17 chegou a eles como mesmo? Ah, então, eles são pontos do gráfico, né? O menos 3 ele é o f de 2. É só você colocar o 2 no lugar aqui é do x, né? Ah, tá, que a gente já fez, né? F de 0, F de 1, né? A gente até fez aqui. É que alguns eu não fiz porque já tenho, como eu tenho o gráfico à minha disposição, eu olho no gráfico. Mas como que eu obtenho esse gráfico? Eu obtenho calculando a função no ponto. Tá? Ó, o zero a gente achou, o zero, e achou o 2. Esses caras foram achados, esses caras são os pontos críticos. Tá? Os outros caras que eu tenho que olhar, que são obrigatórios, são as pontas do intervalo. Então eu vou ter que olhar, sempre eu vou olhar as pontas do intervalo e vou olhar os pontos críticos. Tá? Então eu aqui no caso, eu analisei 4 pontos. 2 eram críticos e 2 eram as extremidades do intervalo. Então para achar os críticos eu vou usar a derivada. O lugar onde ela não existe ou o lugar que ela se anula. Tá? Beleza? O processo, ó. O processo tanto faz o 1 ou 2. Encontrar os valores de f nos pontos críticos, que vão estar dentro do intervalo aberto. Encontrar os valores de f nas extremidades do intervalo, né, nas pontas do intervalo. E o passo 3, que é ver qual desses valores que você encontrou, qual é o maior e qual é o menor. O maior é o máximo absoluto, que existe pelo teorema, e o menor é o mínimo absoluto. Joia? Aí tô com um pouco de dúvida para encontrar o máximo e o mínimo. O máximo e o mínimo, respectivamente, é qual mesmo, é mesmo? Não, você vai olhar. O que aconteceu aqui? Eu vou te explicar qual é o processo. Mas bom que você está falando. Bom que você está falando. O que aconteceu? Você tem aí todo um intervalo para procurar esses pontos. Tá? Todo um intervalo. O Caraca. máximo, pelo que eu entendi, vem da esquerda para a direita, né? Não, então, vou chegar. Não é da esquerda para a direita. Assim, ó, a princípio você tem todo um intervalo de pontos para procurar. Só que quando você procura os pontos críticos, você acha só dois. X igual a 0 e x igual a 2. Depois tem mais dois pontos que são as extremidades. X igual a menos meio e x igual a 4. Agora você calcula a função nesses pontos e olha quem tem maior imagem e quem tem menor imagem. Né? Aí eu vou calcular o f de 0. O f de 0 deu 1. Vou calcular o f de 2. O f de 2, se você substituir aqui, a gente fez a conta, deu menos 3. Né? Aí vou calcular o f de menos meio. Aí eu vou fazer essa conta para calcular o f de menos meio. Vai ser menos meio ao cubo, menos 3, menos meio ao quadrado, mais 1. Faça essa conta. Depois que eu fizer essa conta, eu vou observar Deu qual mesmo? que ele dá 0. Dá 0. Né? Agora O falta um... máximo é 1, né? É 1 e o mínimo é menos 3. Espera só um pouquinho. Tá, espera aí só um pouquinho. Aí eu vou ter que fazer a conta com 4. Vou fazer o f de 4. Falta 4, né? O f de 4 é 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Se você fizer essa conta, você vai chegar no 17. Aí agora você vai olhar. Né? Um ponto deu 1, o outro deu menos 3, o outro deu 17 e o outro deu 0. Qual é o maior valor desses todos que você tem aqui? É 17. É o 17, então esse é o máximo absoluto. E qual é o menor valor? É o menos 3. Então esse é o mínimo absoluto. Ah, show. Tá? Então você tem os candidatos, né? Só que aí você vai olhar o valor da função nos candidatos e vai decidir mediante o valor da função nos pontos, qual é o máximo absoluto e qual é o mínimo. Joia? Você vai olhar, você decide olhando o valor no ponto. Ok? Obrigado. Por nada. Obrigado você que ter perguntado, porque é uma pergunta importantíssima. Bora lá pro roteiro então. Aula. Aqui, abriu. Então fizemos exemplo 8 do Stewart, tá? Onde a gente realmente achou achou os máximos e mínimos locais. Vamos para a segunda seção desse roteiro,
né? Que a gente vai dar aqui uma pincelada em alguns resultados sobre derivadas, né? E sem demonstração, só para ver o que acontece, né? Primeiro que a gente tem aqui é o teorema de Rolle, né? O teorema de Rolle, ele vai dizer o seguinte: ele vai pegar uma função contínua no intervalo fechado e diferenciável no aberto, né? Então, em qualquer lugar fora as pontas do intervalo, a função tem derivada, né? Se a função coincide nas pontas, né? Se ela coincide nas pontas, fiz uma bobagem. Se ela coincide nas pontas, voltei aqui. Se ela coincide nas pontas, isso significa, né, que vai existir um ponto onde a derivada se anula. É um resultado bem natural, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Então imagina que você tem aqui um ponto A e um ponto B. Só que esses caras têm a mesma imagem, f de A igual a f de B. E tua função é contínua, ou seja, você vai sair daqui, tá ok? E vai chegar aqui, né? Por uma função contínua. Então isso quer dizer que você tem duas opções. Se você ficar quietinho na reta, tá? Todo ponto vai ter derivada nula. Agora, se você não ficar quietinho na reta, você pode descer um pouco. Mas se você descer, para você voltar para cá, você vai ter que subir em algum momento. Entendeu? Só que esse processo de descer e depois subir vai criar um lugar onde tem a derivada igual a zero. Então não vou descer, vou subir. Cara, mas se você subiu, em algum momento você vai ter que descer. E aí você vai criar pelo menos um momento onde a derivada é zero. Tá? Você vai criar ou uma calota para cima ou uma calota para baixo, porque a função é diferenciável, eu não posso fazer bico. Né? Não posso fazer uma curva reta assim. Ó. Eu tenho que fazer uma curva suave, tem derivada. Tá? Tem reta tangente em todo ponto. Não posso fazer uma curva perigosa igual essa aqui, né? Por causa da função diferenciável. Né? Então é isso que o teorema de Rolle fala. Aí tem uma ideia da demonstração, né? Que é essa ideia geométrica. Né? E por que ele está aqui, né? Esse teorema de Rolle? Ele está aqui porque a demonstração de forma sem desenho, né? sem essa motivação geométrica, vai usar o teorema dos valores extremos em intervalos fechados. Tá? Vai usar isso aí. Vamos ver o exemplo 2 do Stewart da página 257. Então vamos gravar aqui e chamar o Stewart na 257. Stewart, aqui eu estou onde? 252, 257. 3, 4, 5, 6, 7. Teorema de Rolle aqui. Caramba, eu esqueci qual é o exemplo. Não tem problema não, vamos voltar lá. Exemplo 2. Vai lá, exemplo 2. Ou eu decoro o número ou eu decoro o exemplo. O número da página. Exemplo 2. Aqui. Aqui, ó. Como que a gente pode usar o teorema de Rolle? Né? Aqui, ó. Exemplo 2. Demonstre que a equação x ao cubo mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso? Né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o teorema do valor intermediário, né, para mostrar que tem uma raiz. Né? Então você vai ter que encontrar um valor que dá negativo e outro que dá positivo, e aí o teorema do valor intermediário vai garantir que existe um zero, pelo menos um. Né? Então a gente usa o teorema do valor intermediário para mostrar que existe uma raiz. Então a gente calcula f de 0 é menos 1, né, que é menor que zero, e f de 1 é 1, que é maior que zero. Ou seja, como a função é contínua, né, você tem que ter ali dentro um ponto que atinge o zero. Pelo menos um, pode ter mais. Tá? Então, existe uma raiz para essa equação. Né? Então, tem um número ali entre 0 e 1, tal que f de c é igual a zero. Né? Então, existe uma raiz.
Vamos ver que não pode ter outra raiz real. Tá? O que acontece? A gente vai fazer um raciocínio bem legal, um raciocínio por contradição. Né? Vamos admitir que ela tivesse uma outra raiz real. Suponha, né, por um absurdo, suponha para uma contradição que ela tenha uma outra. Né? Que ela tenha duas raízes A e B. Isso quer dizer que f de A e f de B, ambos vão ser zero. Né? E aí você vai usar o teorema de Rolle aqui. Né? Que o teorema de Rolle fala o quê? Bom, se as imagens são iguais, então necessariamente existe um ponto C onde o f' de C é zero. Tá? Esse é o teorema de Rolle. Então a gente tem duas raízes, então as extremidades são iguais, então existe um C, esse C está aqui dentro do AB, né, onde a derivada se anula. Tá, mas olha qual é a derivada dessa função. Né? A f' de x é 3x² mais 1. Esse polinômio aqui não tem raiz real. Tá? Ou seja, se tua função tem um outro zero, né, isso significa que essa derivada tem que ter um zero também, tem que ter uma raiz. Mas ela não tem raiz. Esse é o absurdo. Tá? Então, com esse absurdo, né, a gente conclui que a função só pode ter uma única raiz. E se ela tiver outra, você aplica o teorema de Rolle e você acaba produzindo, né, o teorema de Rolle acaba produzindo uma raiz para essa derivada que não existe. É isso que está falando aqui. Né? Então, ó, suponha que tenha duas raízes, A e B. Então, f de A igual a zero, que é f de B. É uma função polinomial, derivável e contínua. Então, vale o teorema de Rolle. E aí a gente vai ter que ter um ponto onde a derivada se anula. Mas a derivada, ela nunca se anula. Tá? Ou seja, isso é uma contradição. A contradição está em você supor que tem mais uma raiz. Então, o teorema de Rolle ele pode ser usado nessa configuração, para você mostrar que determinadas funções têm apenas uma única raiz. A existência dela é garantida pelo teorema do valor intermediário e a unicidade pelo teorema de Rolle. Vamos voltar lá para o roteiro. Aqui. Ok, então está aí uma aplicação do teorema de Rolle. Outro teorema que é importante, que é na verdade uma generalização do teorema de Rolle, é o teorema do valor médio. Tá? Então vou pegar uma função contínua no fechado, diferenciável no aberto. Então existe um ponto C, tal que f' de C é f de B menos f de A, B menos A. Tá? Ou seja, existe um ponto onde a variação instantânea, tá, é igual à variação média. Tá? E aí, equivalentemente, você pode escrever dessa forma. Existe um ponto C, tal que f de B menos f de A é f' de C, B menos A. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um teorema que rege um fenômeno muito natural, que é o seguinte, você tem, por exemplo, você saiu aí de Nova Iguaçu e foi para Mesquita, né, ali beirando ali a linha do trem, por exemplo. Foi lá. E aí você viu que mediu lá o tempo eu levei 5 quilômetros, né? E fiz isso em 25 minutos, estava bem engarrafado, né? Um quarto de hora. Né? Então aí não vou fazer esse negócio de tempo aqui. Digamos que seja assim, ó, que eu andei, não vai dar, porque de Nova Iguaçu para Mesquita não dá 50 km não. Só se você você veio de longe, veio lá de longe. Andou 50 km em 1 hora. Estava bem engarrafado ali, né? Então você levou 1 hora para fazer o trajeto e 50 km. Então a sua velocidade média foi 50 km por hora. Né? 50 km que você percorreu em 1 hora. Velocidade média 50 km por hora. O que o teorema do valor médio diz
é que em algum momento o seu velocímetro bateu 50. Ué, mas bateu. Em algum instante o seu velocímetro teve que bater 50. Das duas, uma. Ou você veio 50 km por hora o tempo todo e percorreu esses 50 km em uma hora, ou em algum momento você ficou parado, né? Ficou com zero. Sua velocidade era zero. Só que para você ter uma velocidade média de 50 km por hora no trajeto todo, né, você tem que compensar esse zero. Você tem que passar de 50 km por hora, senão você não vai conseguir chegar em 50 em uma hora. Né? Ou em algum momento você andou em 20 km por hora. Só que se você for em 20 km por hora o tempo todo, você não vai chegar lá. Você vai andar só 20 em uma hora. Não vai andar os 50. Isso significa que em algum momento você teve que passar de 50 para poder dar esse negócio. Então é isso. Esse teorema é bem natural. Né? Se você tem uma variação média, isso significa que em algum momento a sua variação instantânea foi igual àquela variação média. Esse é o teorema do valor médio. Tá? Ok, outra coisa muito legal que você usa derivadas, né, além dos teoremas que eu falei acima, a derivada ela te dá uma ideia do gráfico. Né? A derivada ela tem uma noção geométrica muito forte. Né? Aqui a seção 3 do nosso roteiro. Porque, por exemplo, veja bem, quando você tem o sinal da derivada, já te fala isso, né? Derivada positiva significa que a tua função tem retas tangentes apontando para cima. Né? Então você já consegue enxergar que a tua função ela tem que fazer um movimento para ter essa derivada positiva. Né? Para tem um certo movimento que permite que essa derivada seja positiva. Então, bora lá. O que a derivada nos diz sobre a função? Então vamos pegar uma definição aqui de função crescente. Tá? Em alguns livros, essa definição de crescente a gente vai chamar de estritamente. Tá? Mas beleza, bora lá. F é crescente no intervalo, né? Se sempre que eu tiver um ponto menor que o outro, a imagem satisfaz essa mesma desigualdade. Então, sempre que x1 menor que x2, o f de x1 é menor que f de x2. Então isso quer dizer o seguinte, quando eu passo de x1 para x2, a minha f ela aumenta. Eu não posso ir para baixo nem ficar igual. E ela vai ser decrescente se isso acontecer ao contrário. Né? Sempre que eu tiver x1 menor que x2, o f de x1 é menor que o f de x2. Tá? Ok. Então, crescente, decrescente. Né? À medida que os valores de x aumentam, os valores de x decrescem. Olha o que acontece aqui. Ó. Né? Você tem as derivadas aqui. Ó. Tá vendo? Derivadas positivas em azul. Aqui, ó. Azul. Faz isso não. Azul. Derivadas positivas em azul. Aqui, ó. Positiva. Positiva. E derivadas com um sinal negativo, né? Em vermelho aqui, ó. Negativo, negativo. Tá? Aí a gente tem aqui o teste. Né? Deixa eu ver aqui um negócio rapidinho. A gente tem aqui o teste crescente decrescente, né? Que ele relaciona esse comportamento de crescente, decrescente, crescente. Olha aqui o que está acontecendo. Ó. Do ponto A para o ponto B, a função cresce, derivadas positivas. Né? O ponto D aqui no caso, ele é um máximo local, e depois ela decresce derivadas negativas. Tá? Então as derivadas elas vão te dizendo onde a função cresce, onde ela decresce e onde ela volta a crescer. Então essa proposição é o teste crescente decrescente. Né?
qual que é desse teste? Derivada positiva no intervalo I, se e somente se a f é crescente nesse intervalo. Derivada negativa no intervalo I, se e somente se a função é decrescente nesse intervalo. Então, o sinal da derivada te fala se a função está crescendo ou decrescendo no intervalo. E se a função tem derivada nula, né, no intervalo, significa que ela é constante nesse intervalo. Tá? Então, são 3 situações de crescente e decrescente que a derivada te indica. Tá? Se a derivada é nula no intervalo, é que a função é constante, ela não varia, então ela é constante nesse intervalo. Se a derivada é negativa nesse intervalo, significa que a função está decrescendo, está variando para baixo. Se a derivada é positiva, ela está variando para cima, está crescendo. Então, o sinal da derivada te fala sobre o comportamento de crescimento e decrescimento da função. Tem essa tabelinha aqui maneiríssima, né? Sinal de f' e comportamento de f. Derivada positiva crescente, derivada negativa decrescente e derivada zero constante. Tá? Ok. Né? Bora lá para mais informações. Né? Aqui tem uma ideia da demonstração, né? Que eu nem vou falar muito disso aqui. Né? Vamos para o exemplo 1 do Stewart 263. Exemplo 1, 263. Então vamos abrir o Stewart aqui. É o exemplo 1, 263. 258, 9, 6, 1, 2, 3. Aqui, deu em cima dele. Encontre onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Pô, então a gente tem que achar. Você encontra isso pelo sinal da derivada. Então o que o Stewart vai fazer? Ele vai derivar essa função, derivou ela aqui embaixo, né? E aí eu tenho que analisar o sinal dela, onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela se anula. Tá? E aí ele fatorou esse polinômio, ficou com 12x, x menos 2, x mais 1. E aqui eu tenho 3 pontos onde ela se anula. Então, x igual a 0 ela se anula, x igual a 2 ela se anula, e x igual a menos 1 ela se anula. E aí eu tenho que analisar onde ela é positiva, onde ela é negativa, né? E com o que está acontecendo. Então eu tenho aqui, ó, 0, 2 e menos 1. Tá? Então aqui eu dividi a reta aqui nesse intervalo, né? E aí eu posso pegar qualquer pontinho aqui para saber, né, qualquer pontinho para baixo do menos 1, para saber qual é o sinal que ela tem aqui. Né? E aí a gente pode fazer o seguinte, pode pegar um ponto, por exemplo, menos 2. Né? Se eu botar menos 2, como é que vai ficar? Aqui vai ficar negativo, vai ficar menos 4. Aqui com menos 2 vai ficar menos, fica menos 1. E aqui fica negativo. Negativo, 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 dá negativo, né? Menos com menos dá mais, mais com menos. Então aqui ela é negativa aqui, ó. Eu vou até apagar esse sinalzinho aqui, pronto. Então, do menos 1 para trás, ela é negativa. Vamos ver aqui um ponto aqui entre o menos 1 e o 0, né? Tipo menos meio. Né? Se eu colocar menos meio, o que vai acontecer? Aqui é negativo, vai ficar menos 6. Menos meio, aqui fica negativo também, só que aqui fica positivo. Então, menos com menos dá mais, com esse mais, mais. Então, aqui é mais. Né? Vamos colocar um ponto entre 0 e 2. Vamos colocar o 1, por exemplo. Né? O 12 vezes 1 é positivo. Aqui o 1 fica negativo. E aqui o 1 fica positivo. Então, aqui mais com menos, menos com mais, menos. Então, aqui é menos. E vamos colocar um ponto agora à direita do 2, para saber qual é o sinal da derivada. Um ponto à direita do 2 pode ser o 3. Aqui é positivo para o 3. Deixa eu só colocar aqui, positivo para o 3. Fica 36 positivo. Aqui fica positivo e aqui fica positivo. Então aqui é positivo, positivo, positivo. Né?
Aí você tem o quê? Que a tua função ela decresce nesse intervalo aqui, menos infinito, menos 1, decresce. Ela vai decrescer também no 0, 2, intervalo, decresce. Aí ela vai crescer no menos 1, 0, ela cresce e vai crescer do 2 para frente. Tá? E tem uma tabela que o Stewart faz. Deixa eu ver se bateu aqui. Decrescente em menos infinito 1, já falei, tá certo. Crescente em menos 1, 0, crescente em menos 1, 0. Decrescente em 0, 2 e crescente está aqui. Aí para você ter o gráfico real dela, é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui um cinza aqui. Então ela vem, ó, decrescendo até aqui, até o menos 1. Depois ela cresce até o 0. Ela vai crescendo até o 0. E depois ela decresce até o 2, ó. E do 2 para frente ela cresce. Tá aqui o comportamento dela. Você não sabe, é claro, você não sabe que ela tem esse gráfico aqui certinho, né? Você poderia fazer um gráfico assim, ela decresce, depois ela cresce, depois ela decresce, depois ela cresce. Você não sabe qual é a cara do gráfico, mas você sabe que ele tem que fazer essas ondulações aqui. Como que essas ondulações são feitas, aí já é outro papo, mas você sabe que tipo de ondulação que vai acontecer. Tá? Aqui é o gráfico real, e o gráfico real ele está concordando com a nossa análise. Tá? Ok, deixa eu ver aqui. Vamos voltar para a aula. Beleza, voltemos para a aula. Então, o sinal da derivada diz para a gente quando que ela cresce e quando que ela decresce. Tá o exemplo. A gente tem também um chamado teste da derivada primeira para extremos locais. Tá? Então, vamos pegar C, um número crítico de uma função contínua. O que é um número crítico? Né? É um número que anula a derivada ou não existe a derivada nesse ponto C. Tá? E aí o que acontece? Se o sinal é negativo à esquerda de C, da derivada, né, e positivo à direita, então f tem um mínimo local. O que está acontecendo? Né? Você tem um ponto C que a derivada é zero ou não existe. Tá? E o que acontece? A esquerda ela tem derivada negativa, né? Ou seja, a reta tangente é para baixo. Ou seja, a função está acontecendo o quê? A função está decrescendo. Tá? E aí, a derivada logo à direita é positiva. Então, o que está acontecendo? A função está crescendo depois do C. Né? Aqui é o C. Ou seja, você tem um comportamento que pode ser, inclusive, uma reta, né? No caso do módulo. Então, você tem uma derivada decrescente. No C você não sabe se ou a derivada é zero ou não existe. E depois você tem um comportamento que cresce. Pô, decresce e depois cresce, ele é um mínimo local. Se for o contrário, né, a derivada cresce, não sei o que acontece no C, depois ela decresce, você tem um máximo local. Tá? Então esse é o teste da derivada primeira. Você analisa o sinal antes e depois do ponto. Né? E esse f' possui o mesmo sinal em ambos os lados de C, então ele não possui um extremo local, é o chamado inflexão. Né? Se você tem um ponto lá que a derivada não existe, mas a função tem derivadas tipo negativas e negativas, ele não é extremo local. Ou então tem um ponto lá, a derivada é positiva e depois é positiva, quer dizer, a função depois que passa desse ponto ela não tem um comportamento nem de máximo nem de mínimo. Tá? Então está aqui numa tabela o resumo da ópera. Né? Mudança de sinal de f'. Quando ela vai de mais para menos,
o ponto crítico é o máximo local. Quando ela vai de menos para mais, né, a derivada, né, o ponto crítico de f é um mínimo local. Quando não muda de sinal, então não é nem máximo nem mínimo. Tá? Tá aqui alguns exemplos de situação. Né? Olha aqui, ó. Negativo e aqui positivo. Então é um mínimo local. Vem com derivada positiva, depois negativa, máximo local. Vem com derivada positiva, a derivada se anula, volta a ser positiva. Então não é nem máximo nem mínimo. Vem derivada negativa, se anula e volta a ter derivada negativa. Nem máximo nem mínimo. Tá ok? Vamos dar um check então no exemplo 2 da 264. Exemplo 2 da 264. 264 aqui, exemplo 2. Beleza. Encontrar os valores de máximo e mínimo local do exemplo 1. Olha lá do exemplo 1. Vamos aqui no exemplo 1 aqui. Os pontos críticos são esses aqui, ó. É o -1, o 0, o 2 são os pontos críticos. Espera aí um pouquinho. Aqui, tá ok. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera aqui. Opa. Então tá aqui, ó, você tem esses pontos críticos. O que aconteceu aqui? Ó? Vamos ver o sinal da função. Ela é negativa, depois ela é positiva. Então isso significa, né, que aqui no -1, tá, ela vai de negativa para positiva. Né? Então decresce, depois cresce. Então esse cara é mínimo local. No 0. No 0 ela é positiva, depois é negativa. Então o 0 é máximo local. E no 2, ela vem de negativa, derivada negativa, vai decrescendo e depois ela cresce. Também é máximo local. Não, peraí. Não, perdão. Tô analisando errado. O pessoal está deixando Eu acho que é o contrário. Não, eu tô aqui, ó. Não, mas eu acho De que mais para menos, ele cresce, eu acho. ó, -1. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma outra tabela. Essa tabela ela tá tá. Ó. Aqui ela é negativo antes do -1 e positivo depois do -1. Então ela decresce, depois cresce. Então ela é mínimo. O -1 é mínimo. Aí aqui agora eu vou analisar o 0. Vou botar de cinza aqui o 0. Né? O 0, antes do 0, né, ela é positiva. Depois do 0, ela é negativa. Então ela cresce, depois decresce. Cresce, depois decresce. Aí então é máximo no 0. Máximo local. E agora laranjinha para analisar o 2. Então no 2, antes do 2 ela é negativa e depois do 2 ela é positiva. Então ela decresce e depois cresce. Então é mínimo. Então achei aqui, ó. Achei mínimo local -1 e 2. Então aqui vou botar de azul aqui, ó. Mínimo local é o -1 e o 2. E o máximo local só tem o 0. Máximo local, mínimo, mínimo. Beleza. Vamos dar um confere lá. O que ele falou aqui? -1, mínimo local. F de 2, mínimo local. E F de 0, máximo local. Então você tem aqui -1 mínimo, mínimo e máximo. Bateu. Valeu quem me ajudou aqui, ó. Bora para a aula de novo. Tá.
É o exemplo 2 que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Exemplo 2, ok. Exemplo 9. Encontre os pontos de máximo e mínimo local dessa função aqui, ó, e elevado a x, x quadrado menos 3, né? Bom, f é diferenciável, né? Vamos calcular aí, então, a derivada dela. Derivada dada por um produto, então fica, a derivada dela vai ficar derivada do primeiro, e elevado a x vezes o segundo, x quadrado menos 3, mais o primeiro derivada do segundo, e elevado a x vezes 2x. Então ficou isso aqui, ó. Raízes. O e nunca se anula. Então ele não vai contribuir com raízes. As únicas raízes que você vai poder encontrar aqui é desse polinômio. Quando você calcula aqui a famosa fórmula de Bhaskara, vai encontrar menos 3 e 1. Tá? E aí a gente analisa, né? Põe aqui na retinha aqui, ó, menos 3 e 1 e analisa o sinal, né? Antes de menos 3, a exponencial é sempre positiva. Então é positiva, positiva, positiva. Deixa eu subir um pouquinho essa tabela. Positiva, positiva. O polinômio vai ser positivo, negativo, positivo. Então a f', que é o produto dos dois, vai ter esse comportamento aqui, ó. Então a f' vai ter esse comportamento. Antes do menos 3 é positiva. Depois, entre o menos 3 e 1 é negativa. E do 1 para frente é positiva. Então é crescente, decrescente, crescente. Crescente, decrescente, máximo local aqui no menos 3. Decrescente, depois crescente, mínimo local no 1. Está aí analisado aí os máximos e mínimos locais dessa função aqui, ó. Tá? Bora gravar aqui, ok, né? E aí a gente pode dar uma olhada no gráfico. Vou dar um zoom aqui para a gente olhar o gráfico um pouco mais de perto. Olha o gráfico dessa função, ó. Repara então, ó. Tá vendo aqui, ó? Mínimo local aqui e um máximo local mais ou menos aqui, né? No menos 1. Peraí, quais foram os pontos que a gente achou? Menos 3, perdão. No menos 3. Então no menos 3 aqui, ó, é um máximo local aqui no menos 3. Não dá para ver muito bem, mas é um máximo local aqui, depois ela começa a cair. E um mínimo local no 1 aqui, ó. Bateu, ela vem, desce e sobe. Vamos devolver aqui para onde estava o zoom. Aqui. E tocar o barco. Seção 1.2 agora. O que a derivada segunda vai dizer para a gente sobre a f? Veja bem, você tem duas formas de crescer do ponto A para o ponto B. Você pode crescer assim, é uma função crescente, e você pode crescer assim também. Você vai arqueando para cima ou arqueando para baixo. Os dois comportamentos são de crescimento, né? O que muda de um comportamento para o outro é a derivada segunda. Vamos ver isso aí? Ok. Então vamos olhar para as figuras abaixo. Aqui, ó. Concavidade para cima, uma parábola. Concavidade para baixo. Tá bem pequenininho, que eu acho foi difícil de fazer essa figura aí. Mas olha aí, concavidade para baixo e concavidade, perdão, aqui concavidade para cima e para baixo. Tá? O que você tem aqui? Olha o que acontece com a tangente, né? A tangente é negativa, zero positiva. A tangente é positiva, zero negativa. Então a tangente está trocando de sinal, né? Então na figura A, ué, que figura A? Ai caramba, não saiu o A, deve ser figura A, deve ser aqui. A inclinação da reta tangente está crescendo. Então, ó, reta tangente negativa e positiva. Então, reta tangente, essa é a figura A. Não saiu a figura A. E essa é a figura B.
Mas repara o que está acontecendo aqui, ó. Aqui a derivada é negativa, zero positivo. Então a derivada está crescente. Então, derivada crescente. E aqui a derivada é decrescente. Que ela é positiva, zero negativa. Então na figura A, a inclinação da reta tangente está crescendo. Né? F' crescente. Né? Bom, se F' é crescente, é porque a derivada dela é positiva. Então F' é positiva. E no exemplo B, a inclinação da reta tangente está decrescente. Ela começa positiva, zero negativo. Então dá decrescente. Bom, função decrescente tem derivada negativa. Então a derivada da derivada é negativa. Então o que a derivada segunda mede? Mede a concavidade. Então, derivada segunda positiva, você tem concavidade para cima. Né? Derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Então, você consegue decidir, que tipo de crescimento você tem. Peraí. Estou aqui. Voltei. E isso é o que rege a proposição 3. Proposição 3 são os testes de concavidade. Né? Os testes de concavidade são esse. Se a derivada segunda é positiva no intervalo, então o gráfico é côncavo para cima, CC, nesse intervalo. Se a derivada segunda sobre o intervalo é negativa, então o gráfico é côncavo para baixo nesse intervalo. Se a derivada segunda é zero sobre o intervalo, então o gráfico de f é reto nesse intervalo. Tá? Não tem concavidade. Lembra que eu falei aqui daquele meu exemplo? Tem duas formas de você descrever um crescimento entre o ponto A e o ponto B. Né? Na verdade são três. Né? É linha reta, que é o caso da derivada segunda ser zero, então a derivada é constante. Né? Você tem essa situação, onde você sobe e depois você desce, côncavo para baixo, e você tem essa situação, que você vem para baixo e depois sobe. Né? Vem aqui e depois sobe, que é o côncavo para cima. Tá? Então esses são três tipos de crescimento de uma função, e esse tipo de crescimento é determinado pela derivada segunda. Então essa informação está reunida nessa tabela aqui, ó. Sinal de F duas linhas mais, menos e zero. Côncavo para cima, côncavo para baixo, e não há concavidade quando for zero. Prove o resultado que provavelmente você já conhece. Uma parábola possui concavidade para cima, se somente seu A é positivo, concavidade para baixo, se só seu A é negativo. Então a gente tem isso, né? A parábola é côncava para cima, se o A for positivo, e côncava para baixo, se o A for negativo. A gente consegue observar isso com o teste da derivada segunda. Né? É só você derivar duas vezes. Qual é a derivada segunda da função quadrática? A derivada primeira vai ficar 2ax mais b. A derivada segunda, que é a derivada da derivada, fica 2a. Né? E esse derivada segunda é positiva se e somente se A é positivo, e é negativa se e somente se o A é negativo. Então, se ela for negativa, é côncavo para baixo, se ela for positiva, é côncavo para cima. Então, está aí o exemplo. Tá? E aí, a definição 3 é a definição daquele ponto que eu chamei já, falei, ponto de inflexão. O ponto de inflexão é um ponto onde a derivada segunda se anula. Né? Repara lá, lembra do x ao cubo? Né? X ao cubo tem esse gráfico aqui. Ó. Então a derivada primeira é zero, mas a derivada segunda também é zero. Né? Então aqui tem uma mudança de concavidade, ele é côncavo para cima, depois ele é côncavo para baixo. Né? Então, ó, exemplo 11. Estude a concavidade da função f de x igual a x ao cubo. F' é 3x² e f duas linhas é 6x.
né? A raiz é zero e para baixo do zero é negativa, para cima do zero é positivo. Então é côncavo para baixo, côncavo para cima. Isso só acontece num ponto de inflexão, tá? Dá para ver aqui exatamente, né, que isso acontece aqui. Côncavo para cima, côncavo para baixo. E a gente tem também um teste da derivada segunda para extremos locais. Um teste muito importante também. Aqui. Né? Se a derivada em um ponto é zero, ou seja, um ponto crítico, e a derivada segunda é positiva, então ele é um mínimo local. Se a derivada é zero e a derivada segunda é negativa, então ele é um máximo local. Se a derivada primeira é zero e a derivada segunda também é zero ou não existe, esse teste não se aplica, pode ser qualquer coisa. Esse teste falha quando a derivada segunda é zero. Ele é eficiente quando a derivada segunda tem sinal. Quando ela não tem sinal, ele é falho. Tá? E a gente pode reunir essa informação, né? Ele é inconclusivo. Né? A gente pode reunir essa informação nessa tabela. Quer dizer, você não precisa examinar o sinal, a troca de sinal da derivada aqui, tá vendo? Você pode avaliar somente o sinal da derivada segunda. Ele já te diz se é mínimo ou se é máximo, né? Dependendo da concavidade, né? Porque você tem ali a concavidade, né? F2' de C maior que zero, você vai ter derivada segunda positiva com cavidade para cima nesse ponto, ou seja, ele é um mínimo local. Se você tiver derivada negativa, é com cavidade para baixo, então ele é um máximo local. O teste da concavidade já te diz o que é máximo e mínimo local. Então é um teste da derivada segunda. Tá? E a última parte, eu acho, né? Se eu me lembro, a última parte é a gente usar todo esse maquinário de informação que a derivada primeira e a derivada segunda, né, nos dão para ter uma ideia do gráfico da função. Né? E isso é resumido num processo de 5 passos. Né? Primeiro passo, determinar a derivada primeira, segunda e todas as suas raízes, os pontos onde ela se anula. Segundo passo, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Terceiro passo, determinar a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Né? E aí você coloca o quê? Depois que você fez tudo isso, você sabe dizer quem é ponto crítico, né? Que tipo de ponto crítico que é, né? Você também consegue dizer quem são os pontos de inflexão, né? Então você vai colocar todos esses pontos no teu esboço de gráfico e você vai usar as informações que os passos te dão para você fazer o gráfico. Tá? Então bora lá para o exemplo 6 da 267. Exemplo 6 da 267. Vou tentar abrir aqui exemplo 6 da 267. Exemplo 6 da 267, 263. 6 da 267. Aqui, deu em cima dele. Examine a curva y igual a x a quarta menos 4x ao cubo em relação à concavidade, pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva. Vamos acompanhar o que o Stewart faz. Né? Então ele faz o que os passos eles preconizam. Né? Ok, preconizam o que? Vamos calcular a derivada primeira e achar os zeros dela. Então ele calculou a derivada primeira, 4x ao cubo menos 12x quadrado, botou em evidência aqui, né? E aqui ele achou 3 raízes, 0
0 raiz dupla, né? E 3 raiz simples. Derivada segunda fica aqui 12x² menos 24x. Colocando em evidência, fica 12x menos x². Né? E aí os pontos críticos são os pontos que anulam a derivada. Então é o 0 aqui e o 3. Né? E aí vamos testar ele para fazer o teste da derivada segunda. Na derivada segunda, no 0 dá 0. Então o teste é inconclusivo. Mas no f² de 3 é 36, que é positivo. Né? Então é um mínimo local. Já achamos aqui um mínimo local. O que eu vou fazer para achar aqui, como a derivada segunda de 0 deu 0, eu vou analisar o sinal. Né? Repara que antes do 0, né, por exemplo, para menos 1, o que acontece com o sinal da derivada? Para menos 1 fica positivo, né, e fica negativo. Então, antes do menos 1 é negativo, antes do 0 é negativo, e depois do 0, se eu colocar, por exemplo, 1, vai ficar positivo e vai ficar negativo. Então é negativo, negativo. Então ele não é nem máximo nem mínimo, tá? Então eu fiz essa conta aqui, não é nem máximo nem mínimo em 0, né? Ok. E aí a gente vai analisar esses intervalos aí que a gente obteve, né? Intervalo menos infinito 0, a derivada segunda... tá. E aqui a gente tem dois pontos de inflexão. Desculpa, estava esquecendo isso aqui. O ponto 0 e o ponto 2, que é que anulam a derivada segunda, são pontos de inflexão. Então, como é que está o sinal da derivada segunda nesses pontos? Você tem, antes do 0, a derivada segunda, ela vai ser positiva, né? Entre 0 e 2, ela vai ser negativa, e depois do 2 ela vai ser positiva. Então você tem aqui a concavidade para cima, para baixo e para cima. Aí você tem aqui que ela tem um mínimo local no 3, e no 0 ela decresce. Tá? Então você tem aqui a seguinte situação. Bom, vamos assinalar os pontos que a gente encontrou. Então a gente encontrou o 0, né? A gente encontrou o 3, aqui também, o 3. São pontos críticos. E aí a gente encontrou também alguns pontos de mudança de concavidade. A gente encontrou o 0, também muda de concavidade, vou botar verde aqui do ladinho, e encontrou o 2, que ela muda de concavidade. Aí a gente calculou, o f de 3 deu menos 27, está aqui, o f de 2 dá menos 16, tem que fazer essa conta. Está aqui, e o f de 0 é 0, está aqui. Aí a concavidade diz para a gente o seguinte, vou pegar aqui um laranja, né? Então a gente sabe que precisamos fazer crescimento de... Ai, caramba, fiz uma bobagem. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ih, não consigo voltar. Eu vou voltar lá. É a página 263, né? Deixa eu ver se eu... 263. Eu cliquei num negócio. É isso aqui? 263? Não. Deixa eu voltar lá no roteiro então para saber que bobagem que eu fiz. Que pena que eu fiz essa bobagem. Meu tempo está acabando. Aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. É 267 exemplo 6. 267 exemplo 6. 267 mais 4. Aqui. Tava aqui. Tá, olha aqui, até saiu meus pontos. Vamos voltar então, ó. Vamos anotar aqui ó, os pontos
os pontos críticos estão aqui. É o ponto 0, é um ponto crítico, e o ponto 3. A gente já viu que ele é mínimo. Já viu que é mínimo aqui, vou botar de cinza. Então ele é mínimo. 0 é 0. E aí a gente achou o ponto de inflexão também, que é o 2 e o 0 também. Ok. Aí é o seguinte, eu preciso analisar esses intervalos aqui, ó, menos infinito 0, 0 até 3 e 3 mais infinito. Por que eu preciso analisar esses intervalos? São os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Eu já fiz essa conta, né? Eu vi que a derivada ela é negativa antes do zero, botei o menos 1 aqui, e logo depois do zero ela é positiva. Não, perdão, ela é negativa também. Antes, negativa, negativa, a derivada. É filhinha. Negativa, negativa, mas aqui depois ela é positiva. Tá, então eu tenho essa informação. E aí, o que vai acontecer com a nossa função? Ela vem decrescente, né, até o zero. E qual a concavidade? Para cima. Então ela vem assim, mais ou menos, né? Eu estou fazendo de propósito diferente. Até aqui. O que acontece aqui, ó? Aqui é um ponto de inflexão, né? Então vai mudar de concavidade. A concavidade vai para baixo até o 2. Então ela vem aqui e ela decresce agora, hein? Depois do zero continua decrescendo com uma outra concavidade. Vai chegar num outro ponto de inflexão, que é o 2, né? E aí a concavidade muda para cima e eu vou do 2 até o 3, decrescendo ainda. Aí no 3 ela tem um mínimo, e a partir do 3, com concavidade para cima, ó, e a partir do 3 ela é crescente, tá? Com concavidade para cima. Aqui sobe, aqui, ó, vai subindo. Então, todas essas informações permitem que eu faça um gráfico com esse jeitão aqui, ó. Tá? E é assim que a gente faz a análise e o esboço do gráfico. Acha os intervalos de crescimento e decrescimento, a concavidade, quem são os pontos de inflexão e os pontos críticos. A primeira coisa que a gente põe aqui são os pontos críticos e depois os pontos de inflexão. E depois a gente vai olhando qual é o comportamento da função e a sua concavidade, né? Ok. Bom, acho que deu em cima. Faltam 2 minutos para as 8. E é o último exemplo. E deu ok. Eu vou lá e vou dar um pause na gravação. Bora pra cá, vou dar uma pauseada e depois eu vim. Ah, ok. Uma aula compridona, né? Foi essa aula. A gente vai parando por aqui, né? A gente vai ter uma aula de dúvida na próxima semana. E desculpa por ter me alongado tanto, mas a gente conseguiu cumprir o roteiro todo, que vale 2 semanas. Um abraço e até a próxima.